Fala pessoal, tudo tranquilo? Estou passando aqui hoje para comentar uma questão que caiu aí no MP Ceará recentemente, na 2020, prova discursiva, né? Porque reforça a ideia de que você deve estudar por questões objetivas ou discursivas. E reforça também uma outra ideia que eu sempre falo que você deve conhecer a sua prova, é uma prova de promotor de justiça. Então, uma prova de promotor de justiça, você tem que conhecer bem a lei de improbidade administrativa, né? Aliás, algumas peças de prova de promotor de justiça estão ligadas, né, umbilicalmente à lei da improbidade administrativa, né? A lei da improbidade, a ação, né, de improbidade administrativa é muito cobrada em provas de Ministério Público. Então você precisa conhecer bem a lei de improbidade administrativa. Um outro ponto que eu queria reforçar aqui com vocês é que não necessariamente você precisa conhecer toda a jurisprudência para responder uma questão de prova. Esse aqui é o caso clássico. Eu não conhecia a jurisprudência específica, né, que foi cobrada, mas eu pensei de uma, assim, eu fiz uma reflexão e conseguiria responder essa questão olhando por uma outra ótica, né? Então, a questão ela aborda o seguinte caso, né? Você tem promotor de justiça e policiais que torturam uma pessoa. Então, promotor de justiça e policiais torturam os presos lá. E a banca quer saber se isso é caracterizado como um ato de improbidade administrativa. Bom, parece que é um ato de improbidade administrativa, até por um bom senso, né? Eu acho que você teria que ter estudado muito, lido muita coisa para achar alguém aí e falar assim, não, houve uma certa injustiça do STJ sobre o tema, porque isso aqui não caracteriza lá um ato de improbidade administrativa, teria ausência de tipicidade lá específica da lei de improbidade administrativa. Eu acho que você teria que ter estudado muito para responder isso, né? E aqui não é o caso, é uma coisa prática. Então você percebe que a lei de improbidade administrativa também ela é bem aberta, né? Então, por isso, eu acharia difícil um tribunal não condenar um promotor de justiça em ato de improbidade administrativa, nesse caso, né, torturou preso junto com policiais. Então, primeiro ponto, né, bom senso, você responderia que sim, né, mesmo se você não conhecesse o julgado específico. Segundo ponto, ele pergunta o seguinte, tá, mas em que ato de improbidade se enquadraria, segundo a lei de improbidade administrativa? Bom, você tem lá, artigo 9º, né? Enriquecimento ilícito, não é o caso. Artigo 10, questão de lesão ao erário, também não se enquadraria o caso. Aí você vê o artigo 11, ele fala em violação de princípios da administração pública. Parece o caso, né? É uma coisa bem aberta que poderia abranger aí essa hipótese, né? Que é a hipótese de tortura de preso. Então, segundo ponto, né? Eu não saberia especificamente o caso, mas com bom senso eu poderia responder. E ainda poderia lembrar o seguinte, teve um caso específico de professor que assediou alunas, esse caso caiu lá no STJ. O STJ entendeu que era um ato de improbidade administrativa, violando justamente os princípios lá da administração pública. Então, mesmo não sabendo especificamente, eu poderia responder com bom senso, né, analisando outros casos parecidos, né? Então, esse ato se enquadraria ali nas hipóteses do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Aí ele faz mais uma pergunta. Teria alguma prerrogativa de função para o ato de improbidade administrativa? Não, a gente sabe que não tem prerrogativa de função, inclusive para a ação popular também, né? Então a gente sabe especificamente que não existe essa coisa de prerrogativa de função. A despeito dele ser promotor de justiça, vai ser o juiz de primeiro grau. E um outro ponto também, é possível a decretação ou não da perda do cargo nessa ação aí de improbidade administrativa? Pô, jurisprudência antiga do STJ já fala que sim, né? 2013, 2014, 15 também, né? Vai falar nesse aspecto, né? Vai ser possível, são coisas diferentes, né? Apesar da lei orgânica do Ministério Público falar que precisa de uma ação judicial, mas o STJ fala que na ação de probidade administrativa é possível a decretação da perda do cargo a despeito do que fala lá a lei orgânica do Ministério Público. Então, gente, você tem que olhar essa questão e perceber que mesmo com os conhecimentos, né, assim, é óbvio que você tem que ter conhecimentos profundos, né, sobre um determinado tema, né? Então, se você tiver esses conhecimentos profundos sobre esse determinado tema, você é capaz de responder questões diversas sobre esse mesmo assunto. E é isso que eu quero reforçar para vocês. Eu conseguiria responder essa questão
a despeito de não conhecer a jurisprudência específica sobre o tema, simplesmente fazendo uma reflexão a respeito do tema improbidade administrativa, né? Então, uma reflexão, né, mais abrangente sobre o tema seria capaz de responder essa questão, tá bom? Então, fiquem ligados, assim, não fiquem estudando essas coisas. Tem questão, eu falo para vocês, tem questão que as pessoas colocam aí de diversos cursos, né, que eu não faço a mínima ideia. E elas criam muito medo, né? Você fala assim, nossa, esse negócio é muito mais difícil do que eu pensei. Então, essa questão que eu coloquei aí para vocês é justamente para reforçar essa ideia de que você tem que conhecer muito bem o básico, né? Você tem que ser um generalista, né, de concurso público. Você tem que conhecer bem diversos assuntos. Você não tem que ser especialista de nada, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima questão, que aqui eu sempre abordo questões assim e faço reflexão sobre questões, tá bom? E façam os nossos simulados que estão aí no link, né, que são muito mais importantes do que você ler 50, 100, 200 páginas do seu livro aí de Direito Constitucional, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.